Boa noite. Obrigado por terem se juntado a nós em mais esse webinário feito para os clientes da FIDUC. Eu estou aqui com o meu amigo, colega Walter Polis, o head da nossa academia, e também com o economista da Rio Bravo Investimentos, o Luca Mercadante, e o gestor dessa casa, o André Blanco. O dia de hoje tem dois grandes assuntos. A gente vai abordar a performance dos fundos em maio e também vai explicar para vocês o lançamento dessa nossa nova marca, o que está por trás disso, o que se pode esperar dessa nova forma de comunicação da FIDUC. E, para não atrasar, eu já vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Pronto. Vamos lá. Vamos falar logo de cara dos resultados dos superfundos em maio de 22. A gente sempre começa, Luca, dando um panorama sobre os temas da economia. Você quer falar um pouco para a gente o que está acontecendo no mundo? Vamos começar falando um pouquinho do que acontece no cenário um pouco mais global. Acho que os dois grandes temas que a gente já falou lá no mês passado continuam os mesmos. Inflação, política monetária. Acho que isso continua no destaque. A gente tem índices de inflação bastante altos ainda, tanto no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Esses índices eles ainda não mostraram um processo de desaceleração, de arrefecimento claro, que vai fazer com que os bancos centrais possam começar a repensar, fazer uma política monetária um pouco mais leve, né? menos restritiva para a economia, para controlar esses índices de preço. Então, acho que esses temas continuam os mesmos. Deles, surge uma grande questão, porque como a gente tem as mesmas coisas, com o mesmo pano de fundo, então a gente tem ainda a guerra e os lockdowns na China, surge um receio a respeito do impacto de todo esse cenário no processo de crescimento global. Então, um dos grandes temas é se a gente pode entrar num cenário de estagflação, que a gente tem um argumento, acho que a gente faz até um pouco mais de cuidado no texto da carta de gestão, e também se a gente tem o argumento de que isso não deve, enfim, a gente tem motivos para acreditar que isso não vai acontecer, e também um outro ponto, que é se o Fed vai conseguir fazer o processo de controle da inflação sem gerar recessão na economia americana, sem gerar grandes impactos negativos para o mundo. Então, acho que esses talvez sejam os dois principais temas do momento, as questões que têm movimentado bastante os mercados e também têm movimentado os mercados aqui no Brasil. Então, com essas pressões vindas de fora, acho que, se puder colocar aí na tela, a gente deve observar uma taxa de juros elevada por mais tempo. O Banco Central ele já indicou que deve encerrar o ciclo agora, no próximo, fazer a sua última elevação dos juros a um ritmo ali um pouquinho mais lento do que a gente já viu, mas ele deve fazer isso apesar da possibilidade de surgirem novas pressões. A gente ainda tem a guerra pode piorar, a gente tem os lockdowns, eles podem ter um impacto mais negativo do que a gente antecipava nas cadeias de suprimento. Então, acho que enfim, é um cenário um cenário complicado para a inflação. E aí o Banco Central falou que se ele precisar fazer uma medida adicional, ele não vai subir mais os juros, mas ele vai manter os juros por mais tempo. Ele vai baixar isso lá na frente, talvez no final do primeiro trimestre desse ano. Do outro lado, né, acho que a gente tem a política monetária, por um lado, fazendo uma pressão na economia brasileira, mas, pelo outro lado, a gente vem vendo dados de atividade brasileira bem mais resilientes do que aquilo que a gente esperava. Então, a gente viu um PIB crescendo 1% nesse primeiro trimestre de 2022. Lá no início do ano, a gente esperava um resultado pior, a gente esperava que a inflação já tivesse um impacto bastante negativo, assim como também a política monetária. Isso não aconteceu exatamente, a gente teve o processo de reabertura ainda gerando um impacto bastante positivo na economia, né, na atividade, e também as transferências do governo ajudando esse cenário. Mas, mesmo assim, acho que o segundo semestre ele deve ter uma visão um pouco menos otimista, exatamente por esses motivos que eu falei que a gente esperava esse primeiro nesse primeiro semestre, a gente deve ver com mais clareza lá atrás. E ainda lá na frente, né, no segundo semestre. Deixa eu só fazer uma pergunta.
Quando você coloca a atividade brasileira mais resiliente e você complementa dizendo menos positiva do que o esperado, o que quer dizer esse menos positiva do que o esperado? Então, é porque eu acho que quando a gente começou a ver, a gente fez no começo do ano, as projeções tinham esse tom bastante negativo. E aí ela veio mais resiliente do que a gente esperava lá. Mas, conforme a gente foi vendo os dados, o mercado foi reajustando essas projeções. E quando a gente viu o dado do PIB, principalmente, que acho que é o principal dado de atividade, ele veio menos positivo do que aquilo que o mercado tinha esperado logo antes. O mercado costuma fazer expectativas, essas expectativas são registradas para a gente ter, para a gente ter o registro disso, de como o mercado está vendo o momento. E acho que ali, logo antes, nas expectativas para o PIB do primeiro trimestre, vieram um pouco abaixo. Então, comparado com o que a gente via lá no começo do ano, ela veio mais resiliente. Mas comparado com logo ali, antes da divulgação, ela veio um pouquinho menos positiva do que aquilo que era esperado. Mas, mesmo assim, acho que enfim, uma economia um pouco mais resiliente do que a gente esperava. E aí, como eu falei, o segundo semestre aí a gente vê um ambiente um pouco menos otimista mesmo, com inflação e política monetária bastante restritiva, tendo um impacto realmente um pouco mais forte. E a gente continua a ver o cenário fiscal e eleições são, enfim, sempre um tema muito importante aqui no Brasil, sempre uma pressão negativa, né? Bastante relevante aqui para o nosso cenário. No cenário fiscal, a gente teve algumas movimentações, acho que nada muito concreto, para falar já para vocês que é um super risco, uma super, enfim, uma grande mudança no cenário, acho que ele continua igual. E nas eleições também, acho que a gente continua vendo aquele mesmo cenário, é sempre algo para ficar atento, mas também nada para se desesperar. A gente não espera que, enfim, nenhum dos resultados, apesar deles não serem ótimos, a gente não espera que enfim, eles sejam catastróficos, é uma coisa que a gente já tem pensado bastante aqui há algum tempo, a gente já falou disso antes, a gente espera que o cenário continue ali, mais ou menos como ele é hoje, do ponto de vista de política fiscal, que talvez seja o principal risco. Então, acho que o grande risco de política fiscal são medidas para a eleição, para ganhar votos, medidas mais populistas, e as eleições sempre acabam gerando incerteza a respeito, principalmente, do arcabouço fiscal, que a gente vai estar lá na frente. Arcabouço fiscal, eu quero dizer aqui, a regra do teto de gastos, entre outros mecanismos de controle fiscal do governo. Então, acho que de cenário de economia é um pouco isso, é um cenário, enfim, que continua com temas muito grandes, né? Temas bem relevantes para o mundo todo, mas sem movimentações muito curtas, assim, de curto prazo, sem grandes movimentações, grandes mudanças. Então, acho que é isso. Luca, posso tirar uma dúvida aí com você, que acho que é uma dúvida que muita gente tem, sobre essa imprevisibilidade, né, da economia. Porque, às vezes, a gente acha que o negócio vai decolar, aí passa uns meses, é uma frustração. E, às vezes, você acha que o negócio vai para o buraco, aí passa uns meses, você olha... E eu acho que a gente teve uma questão dessa, agora que você falou da questão fiscal, que é sempre um tema relevante para a gente, né, um dos maiores problemas, né, eventualmente oportunidades que a gente tem no Brasil. Mas eu lembro que, quando a gente teve a pandemia, principalmente na sua etapa mais forte de lockdown, né, que a gente teve uma grande injeção de dinheiro na economia vinda do governo, obviamente isso é um problema fiscal, né, porque o governo gasta um dinheiro que não tem, e aí gera um buraco fiscal. E aí as previsões mais para frente eram razoavelmente catastróficas, né, assim, para a virada do ano, para o começo desse ano. Se eu não me engano, você sabe muito mais disso do que eu, a gente tinha previsões ali de que os déficits iam ficar ali na casa de 100, 110, algumas previsões de 120% do PIB, né, para baixo, assim, buraco. E o que a gente viu ao longo do tempo é bem diferente disso, né? Os números não são nada perto disso. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, para ver como é imprevisível. Às vezes para o ruim, mas às vezes também para o bom. Acho que o cenário fiscal foi uma grande surpresa, assim, é sempre, enfim, muito importante. A gente tem essa visão um pouco mais negativa, né, de riscos. O Brasil, enfim, tem uma história fiscal talvez um pouco menos responsável do que a gente gostaria, mas acho que olhando para o que tem acontecido esse ano, assim como a atividade fiscal também tem vindo um pouco mais forte mesmo. Acho que o grande responsável por isso é o lado da arrecadação, né, porque a gente tem
nas contas públicas a parte da despesa, que o governo gasta, como você comentou, e também a parte do que o governo ganha, que é a arrecadação via impostos. Então, como a inflação subiu, a gente tem um efeito muito positivo de arrecadação. Esse efeito, algumas estimativas já mostram que ele é maior até do que o que a inflação previa. Isso pode vir por preços de commodities no mercado internacional um pouco mais alto, que também ajuda a arrecadação. Então, a gente tem visto um cenário um pouco melhor. O que preocupa, na verdade, acho que são mudanças nesse cenário. O que a gente teve, inclusive, nesse mês, foram várias instituições se ajustando, projeções, inclusive, de longo prazo, para um cenário um pouco mais controlado. Se tudo se manter como, se tudo se mantiver, né, como a gente já vem, enfim, vem vendo. Acho que a grande mudança com o cenário fiscal e com o cenário eleitoral que a gente pode ver, são, de fato, mudanças, aumentos de gasto, aumento ou diminuição muito grande de arrecadação, como algumas propostas têm comentado. Então, acho que o risco está um pouco nessas mudanças. Mas, de fato, a gente esperava um cenário muito ruim e ele veio um pouco melhor, assim como a atividade. A gente tinha lá no começo do ano essa ideia e acho que a gente foi surpreendido aqui positivamente. Isso acontece, a economia é muito complexa, a gente tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, então é difícil tentar sistematizar tudo. A gente tenta, mas é um trabalho bem difícil. Obrigado. A gente falou de carta de gestão. Você, Luca, é uma das pessoas que coescrevem carta de gestão do mês. A gente tem previsão de mandar isso para os clientes. Que dia desse mês, Walter, você sabe? Normalmente a gente envia por volta do dia 10. A previsão deve ser por volta disso, normalmente. E nessa carta a gente vai falar de estagflação, que está super em voga aí no mercado, certo? A gente vai abordar essa questão. Acho que sim, enfim, a gente discute talvez ali um pouco mais recessão, a possibilidade de recessão, enfim, como isso tem afetado um pouco os mercados. Estagflação talvez seja, eu tenha me excedido um pouco, a gente fala de forma um pouco mais, enfim, de forma um pouco mais sutil sobre esse tema, que é um tema bem complexo, mas ela com certeza, o tema está ali, a gente tem essa discussão ali. Só para também não gerar expectativas frustradas aqui, acho que é um tema que está muito em voga, a gente tem discutido bastante, está lá na carta, mas acho que talvez não com todos os detalhes, não é uma discussão, como ela é muito complexa e muito incerta, a gente também resolveu não colocar, enfim, com grandes detalhes. Agora, é importante dizer que não somente você, que é nosso cliente, vai receber a carta de gestão, como o seu planejador, que vai estar ao seu lado o tempo inteiro, vai ter uma reunião com o Comitê de Investimentos ainda essa semana, onde a gente vai mergulhar em mais profundidade dentro de vários assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida mais pontual, procure o seu planejador, ele vai poder te ajudar a entender melhor esse quadro. Vamos para o próximo módulo, que é justamente o resultado dos superfundos em maio de 22. E aí, André, me diz, fala um pouco aí sobre os resultados do mês, por favor. Vamos lá, Pedrão. Então, vamos lá, começando do renda fixa. O renda fixa é mais um mês positivo em relação ao benchmark. Então, a gente teve ali um retorno de 1,04% do fundo, basicamente 100% do CDI, um leve retorno ali acima do CDI, mas mantendo sempre o mesmo desenho, o mesmo intuito da tese de investimento do fundo, de manter a liquidez, então buscando ali retorno um pouco acima do CDI, sem perder esse benefício enorme que é a liquidez do fundo, liquidez quase imediata. Falando um pouco do multimercado, o multimercado ficou um pouco abaixo do CDI. A gente sabe que, embora o CDI sendo o benchmark do fundo, é um fundo que tem uma volatilidade maior do que o renda fixa, uma volatilidade próxima de 4%. Então, ficando ali, entregando 85% de retorno do CDI, então um retorno nominal de 0,88. E aqui o multimercado, ele teve boa parte da sua contribuição positiva vindo de fundos macro, que a gente está vendo ali na a última barra do gráfico, que teve o dólar caindo bastante, quase 4%, o Ibovespa subindo 3%. A gente teve também, como até o Lucas ressaltou um pouco, movimento de commodity forte esse mês, só o petróleo disparou quase 13%, o barril de petróleo agora na casa de $120. Então, o multimercado a gente consegue ter essa amplitude de poder estar diversificado em termos de investimento. Então, mesmo
num cenário bem adverso que a gente está vendo agora. A gente conseguiu um retorno positivo de 0,88. Um pouquinho de contribuição negativa de alguns fundos com uma alocação um pouco maior em ações, pois, embora a gente veja o Ibovespa, né, o penúltima barra do gráfico, né, entregando uma alta de 3,22% no mês, foi um mês bem difícil para o mercado. A gente teve mês de maio repleto de resultados de empresas soltando resultados, bons resultados, e muitos resultados, uma mistura de resultados surpreendendo expectativas e outros bem abaixo das expectativas. Então, foi um mês bem misto no mercado acionário. O Ibovespa sendo muito puxado por materiais básicos, então commodities como celulose e minério de ferro, outras empresas de energia, próprio petróleo. Então, foi um mês forte para o petróleo, mais um mês forte para o petróleo, e isso é muito positivo para o Ibovespa, e principalmente bancos. Então, a gente teve um mês bem positivo para bancos, Bradesco, Itaú, divulgando resultados muito positivos. Então, é um mês bem misto para o mercado acionário. Então, a gente tem alguns fundos, quando a gente olha a indústria de fundos principalmente, a gente olha nomes que não são tão óbvios, né? E não foi um mês tão positivo. O Previdência ali um retorno bem próximo do multimercado. Tem uma carteira bem alocada em multimercados, embora também tendo posições em ações, em renda fixa e em inflação. Mas teve uma boa performance, 0,87 ou 84% do CDI. O internacional, embora uma performance negativa de 3,21, uma performance, vamos dizer assim, superior à performance do dólar. A gente sabe que o internacional ele é construído por ETFs, né, por fundos listados que compram ações no mercado internacional, e ele também possui a variação cambial. Então, ele conseguiu superar o dólar. Então, a gente mantém o investimento em moeda estrangeira, no câmbio em dólar, e também alocado em ações no mundo inteiro. Então, a gente conseguiu ter uma performance relativamente positiva. O mercado lá fora, diferente aqui do Brasil, foi um pouco mais estressado. O S&P fechou quase que neutro esse mês, e o Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, fechou negativo. E muito disso é onde puxou o internacional para baixo. A gente ainda carrega os ETFs de biotecnologia e tecnologia, que são setores que andam bem estressados, por diversos motivos. Por último, a gente tem ações, uma performance negativa de 0,73, então, em comparação com o Bovespa, é uma performance relativamente negativa. E aqui, muito do que eu já falei anteriormente, realmente foi um mês forte para o Bovespa, um mês puxado por poucos nomes, novamente, basicamente setor financeiro, setor de materiais, exportadores de commodities e petróleo. E acho que vale ressaltar aqui alguns nomes que a gente tem na carteira até no setor de saúde, Hapvida, né, que recentemente fez uma fusão com a Intermédica, e teve alguns resultados um pouco abaixo do esperado no mercado. É uma ação que o mercado vem acompanhando muito forte, vem prometendo bastante, né, bem promissora, mas que, infelizmente, nesse último trimestre deixou um pouco a desejar e contribuindo para essa performance negativa de ações. Dentro do de ações, André, à luz do resultado desse mês, você fez alguma mudança dentro da carteira ou você acha que isso é parte da volatilidade natural do mercado e está dentro do escopo daquilo que você esperaria? Olha, Pedro, assim, estamos dentro do escopo, sim. A gente vem acompanhando que realmente, quando a gente olha para a indústria de geral de fundos, mercado de ação, quando o Ibovespa tem esses rallies específicos, né, muito puxado por bancos, commodities em geral, é difícil acompanhar. A gente acompanha isso bem forte lá em 2016, quando a gente teve o impeachment da Dilma. A gente teve a Petrobras, a Vale saindo do limbo, Vale, Petrobras a R$4, Vale também, né, em migalhas. Então, esse boom, esse rally desses nomes específicos que compõem, vamos dizer, quase mais de um terço do Ibovespa, é difícil acompanhar, ainda mais quando a gente olha fundos que estão mais alocados na economia real, investindo em empresas, né, que contribuem mais fortemente na economia real. Você tem esse delay, você tem esse atraso em acompanhar a performance do mercado quando ele é puxado por poucos nomes. Então, a gente está dentro
do esperado. A gente vem acompanhando, a gente vem conversando com os gestores, nas teses que eles vêm acompanhando, nas teses que eles acreditam, vendo se isso ainda faz sentido, se o mercado, às vezes, realmente não está vendo de outra forma. Então, é um momento que a gente vem acompanhando inflação, alta de juros, e isso mexe muito o mercado de forma geral. E ainda mais esses movimentos que a gente vem acompanhando tanto aqui quanto no mercado externo, soma isso eleições. Então, é um período um pouco turbulento, realmente, para ações. A gente sabe que isso é cíclico, então a gente teve 4 anos, 2016, 17, 18, 19, de alta na Bolsa, e agora a gente está num período um pouco mais turbulento para o mercado no geral. André, Mas, eu acompanhei na gestora um investimento que vocês fizeram dentro do fundo de ações em uma gestora nova, fundamentalista, que abriu para captação agora. Já não me lembro se foi junho, início de junho, portanto, nos últimos dias, ou se foi em maio ainda, a Atmos. Você se lembra disso? Foi em maio? claro, Isso foi em maio, certo? a gente iniciou em maio, mas a finalização só termina em junho. A Atmos é uma das maiores gestoras de ações do Brasil, né? Histórico antiquíssimo, então tem uma performance histórica excelente. Se você, qualquer um para olhar, vai ver, é até inacreditável o quão consistente eles são. É um fundo fechado, então ele fez uma abertura pontual. A gente conseguiu um espaço de alocação nessa reabertura, que está para ser realizada nesse mês, entrando agora, mês de julho. Já estão tudo fechado, né? Já tudo acordado, os valores, tudo certinho, mas a alocação ainda não foi feita. Mas sim, é um movimento que a gente está fazendo. Uma gestora que tem uma expertise muito grande, tanto investimento no Brasil como na América Latina. Ela já é investidora desde o início do Mercado Livre, algumas empresas grandes que a gente tem aqui também na América Latina. Então, é um nome bem interessante que a gente vem acrescentando para o fundo. E, fora isso, a gente tem feito alguns movimentos, algumas mudanças, mas bem pequenas por enquanto. E realmente a gente está entendendo um pouco mais a cabeça dos gestores, porque é um período assim realmente um pouco mais complicado para o mercado de ações no geral, mas a gente está sempre acompanhando. Atmos é um nome que a gente decidiu colocar, e tem mais alguns ainda aí na lista para entrar. E vale comentar que, obviamente, a volatilidade negativa ou esse mercado difícil de ações, como você coloca, ele também pode ser visto como copo meio cheio, na medida em que os principais fundos de ações brasileiras resolveram fazer ofertas de captação normalmente fechadas ou com algum mecanismo de restrição em cima disso, né? A Atmos não é a primeira, teve a Dynamo antes disso, há um mês atrás, 2 meses atrás, o que sugere valores enormes, né? R$ 1 bilhão, né? Muito dinheiro que os caras estão captando hoje em dia, justamente porque eles imaginam, dá para imaginar que eles enxergam oportunidade de longo prazo no mercado acionário brasileiro. Estaria correta essa visão, André? Tá, é correto. Eu encararia isso realmente como um indicador de humor do mercado, né? A gente está falando de gestores, os maiores gestores do Brasil, e se eles realmente estão, quando eles fazem essa abertura de captação, é que eles entendem o quê? Que está havendo oportunidade, a bolsa está barata, então vamos comprar, porque realmente pode estar no momento propício. Então, a reabertura desses fundos é um indicador de humor do mercado, obviamente. A gente sabe que o futuro ainda é incerto, a gente nunca, né, não sabe o que vai nos esperar, ainda mais, como eu falei, um ano de eleições, e ainda mais essas eleições que está sendo, né, extremamente tumultuada. Mas eu com certeza encararia isso como um indicador positivo, né, do humor do mercado, enxergando boas oportunidades. A gente está vendo a bolsa, embora subindo, a gente tem ações, excelentes ações, caindo 15% no mês de maio, né, até mais 20%, 25%, que às vezes valores que realmente não escrevem a empresa em si, né? Às vezes é uma questão mais de emergência, de alguma notícia, então aquele frenesi danado que, né, normalmente acompanha uma virada, mas esses pontos de virada realmente são incertos, né? Bom, só queria pontuar ali o movimento que vocês fizeram em relação a capturar uma oportunidade de investir num fundo diferenciado, fundo fechado. Vamos dar uma olhada no resultado um pouco mais esticado, no resultado nos últimos
12 meses dos fundos. Você quer comentar alguma coisa aqui? Vamos. 12 meses, a gente tem para o renda fixa uma performance ali bem próxima do CDI. A gente nada, 97%, ele bem próximo. Então, ali dentro, ainda, obviamente, a gente está sempre buscando melhorar, como a gente viu o histórico recente do ano, então o fundo vem melhorando bastante. Então, a gente vem perseguindo isso, mantendo a mesma característica de liquidez. O multimercado vem entregando um retorno excelente. A gente escutava bastante até 2020, 2019, né, com a alta da bolsa subindo muito, os multimercados, né, por ser produtos menos voláteis, às vezes não acompanhando toda essa alta da bolsa, havia muita discussão de, pô, o multimercado está morrendo, o multimercado isso e aquilo, o multimercado, pô, a bolsa subindo 30%, o multimercado dando 150 CDI, né, e a gente sabe que não é isso, não tem, essa comparação não faz nenhum sentido, né? O multimercado, eles são fundos que a grande característica dele é essa questão. Um período como esse, a bolsa caindo ali 11% nos últimos 12 meses, e nesse momento que o multimercado se destaca ainda mais, né, por ser um retorno descorrelacionado da maioria dos mercados, ser uma fonte de proteção excelente e de correlação, e isso vem mostrando para a gente cada vez mais, né, se concretizando. Então, o multimercado ali é um retorno excelente nos últimos 12 meses, e lembrando com uma baixa volatilidade. O Previdência, retorno um pouco abaixo, 32% do CDI, mas lembrando que a Previdência ele é um mix, né, de diversas classes, então renda fixa, multimercado e ações, e a gente sabe, né, ali olhando em Bovespa, tem sido um período mais difícil para o mercado acionário, e a gente tem uma boa parcela ali do Previdência balanceado, investido em ações. O internacional também marcou uma performance negativa, desculpa, de quase 16%, puxado tanto pela queda do dólar quanto essa repentino derretimento que a gente está acompanhando nos mercados internacionais. Muito do que a gente falou anteriormente, o mesmo cenário, o mercado internacional está mais complicado, e o dólar também vem caindo bastante, né? Então, a gente sabe que normalmente a gente tem uma descorrelação entre Bovespa e dólar. Se a gente for olhar um histórico longo, isso se mostra, assim, uma descorrelação enorme, até negativa, do Ibovespa para o dólar. E nesses últimos 12 meses, a gente teve essa convergência um pouco forte da correlação, tanto o dólar quanto o Ibovespa caindo. E a gente sabe que realmente são essas questões às vezes cíclicas, que não quer dizer que agora o dólar e o Ibovespa são correlacionados, e um cai vai cair também, mas foi realmente um movimento atípico de mercado, onde a gente viu o Ibovespa caindo, o dólar desvalorizando, e muito pelo motivo do dólar, na verdade, ter se valorizado muito nos últimos 4 anos, e ainda mais agora quando a gente acompanha o Brasil, né, a gente vem falando disso bastante, da alta de juros que a gente acompanha aqui no Brasil, a Selic saiu de 2% no ano passado para agora quase 13%, e isso atrai muito investimento exterior, fortalece a moeda, então realmente a gente tem o dólar caindo bastante por essas questões. Falando um pouco do ações, o ações é uma performance negativa aqui de 23%, né, um pouco pior que o Ibovespa. E acho que aqui a questão realmente vem muito desse rally recente que a gente viu esse ano, do Ibovespa subindo bastante, no início do ano principalmente, né, ele chegou a subir ali em meados de abril, março, quase 14%, e poucos fundos, poucas ações acompanharam esse rally, né, um rally de nomes bem específico, e né, a história que a gente já comentou. Ô, Walter, à luz do resultado de ações, você que sempre fala da necessidade de alocação, né, de diversificação de investimentos, alguém pode olhar para isso e falar assim, nossa, esse fundo está performando mal, não quero entrar, prefiro entrar no fundos de renda fixa e multimercado. Qual o teu olhar sobre isso, Walter? Bom, eu tenho um olhar sobre isso que é baseado um pouco no que o André falou, né? O futuro é sempre incerto, e aí a gente tem uma tendência natural, até escrevi sobre isso recentemente, que é de valorizar muito um passado recente. Então, vou dar um exemplo aqui nosso. Em 2019, outro dia, né? Logo pré-pandemia,
A gente tinha discussão aqui com os clientes que falavam o seguinte, a gente falava, olha, sua carteira deve ter ações, mas ela também deve ter renda fixa e deve ter multimercado. E os clientes falavam assim, não, olha aqui como o multimercado e renda fixa são ruins, eles estavam lá dando 100% CDI, né? O multimercado 120, 130, só que o de ações em 2019 rendeu 40%, a bolsa rendeu 32% e o nosso superfundo rendeu 40%. E muitos clientes falavam assim, não, eu não quero esse negócio aí 8%, que era mais ou menos lá os 100 e poucos por cento de CDI, eu quero esse aqui de 40%, põe nesse aqui. E a gente falava, olha, assim, o ideal é você sempre ter a alocação de acordo com o seu perfil, independente do mercado. Por quê? Porque esse passado recente pode ser que ele dê ali, que nem o André falou, né? Foram 4 anos de bolsa positiva, podem ser 8, mas pode também ser 1 e depois ficar 2 ou 3 negativos. Ninguém sabe. Então, aquela pizza do seu investimento, ela tem que ter a sua cara e não a cara do mercado, porque o investimento é seu para os seus objetivos. Então, continue diversificando e, aliás, aproveita essas quedas, porque daí a sua pizza da parte de ações de internacional fica um pouco menor e na hora que você for colocar dinheiro novo, coloca nesses que estão menores, porque daí ela volta a ter aquela composição original sugerida e você comprou o mesmo valor por menos preço. Essa acho que é uma grande sugestão para os investidores, para eles não se empolgarem quando as coisas vão muito bem, nem se desesperarem quando não vão bem. Esse é o erro da maior parte dos investidores que a gente vê aqui no Brasil e lá fora, de correrem atrás da performance passada recente. É um erro clássico. Os grandes investidores não fazem isso. Como o André mesmo falou, os maiores gestores de ação do Brasil estão abrindo para captar mais dinheiro e comprar. Mas eles não vão ficar comprando Petrobras e Vale, que essas todo mundo conhece. Embora possa ter ali alguma coisa na carteira, elas vão comprar as ações que caíram, como a gente faz aqui também. Então, essa é a ideia, Pedro. Maravilha. Vamos dar uma olhada no desempenho das carteiras, ou seja, já seguindo a lógica da diversificação. A gente trouxe 3 cortes para vocês. O primeiro deles é o corte do ano de 2022, portanto, e a gente trouxe 3 exemplos de carteira do conservador, que é um veículo que praticamente não tem nenhum tipo tem pouquíssimas ações, né, pouquíssima volatilidade. Há o especialista, que é o contrário, que tem muita volatilidade. E aí, aqui o que importa é como esse resultado se comporta quando a gente abre o prazo e a gente vai de ano para 12 meses, e como o especialista sofre nesse momento por conta do drag, né, desse peso do Ibovespa aqui dentro, mas quando você pega o Ibovespa que caiu 12%, mesmo um perfil especialista que tem muita ação, muito fundo de ações dentro dele, consegue cair só 6,4%. E quando você vai para desde o início, aí você já tem todos os nossos perfis de alocação em terreno positivo, o especialista sofrendo um pouco em relação aos outros dois, por conta do peso do Ibovespa e a performance relativa, mas claramente posicionado para pegar quando vier um movimento mais virtuoso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse quadro especificamente? André, Walter, não? Eu queria só colocar uma observação, que a gente olha ali Ibovespa, né? O André falou, eu acho que a gente sempre precisa reforçar esse ponto, porque o Ibovespa não é exatamente um índice muito bacana, né? Assim, se perguntar para as pessoas de mercado, ele é muito concentrado em algumas empresas, as maiores, né? Muito grandes, ou que tem muito giro. E se você pegar o histórico dele, tinha muita coisa ali meio esquisita, né? Com muitas empresas estatais e muitas empresas que em algum momento não valiam quase nada, né? Aquelas empresas X, Varig, aquelas coisas meio estranhas. Então, se você pega, por exemplo, o Ibovespa, né? Mercado acionário, tem que dar mais retorno. Você pega o histórico dele, ele não é muito bom, não. Ele fica ali, taxa de juro costuma bater no Ibovespa. Poxa, mas se a taxa de juros bate no Ibovespa, então para que eu quero esse risco? Então, na verdade, a gente não quer
o risco Ibovespa, ele está ali porque ele é uma referência de mercado, é a que todo mundo usa. Mas na hora que você pega quem que realmente, historicamente, ganha dinheiro com ações, não são fundos que colam no Ibovespa. São fundos que se descolam do Ibovespa, porque eles buscam oportunidades em ações que não são as mais óbvias, como as que o André falou, Petrobras, enfim, as que a gente sabe ali que saem no Jornal Nacional, mas são aquelas que os analistas estão vendo e que a maior parte do público não vê. Mas por causa disso, que a maior parte do público não vê, essas ações têm comportamentos diferentes. Então, em algumas oscilações de mercado, elas caem muito. Mas o que cai é o preço e não o valor. E aí é que está a oportunidade de você entrar e superar o índice por longa margem. Vamos lembrar aqui que desde o início a gente está falando de 3 anos, não de 15, né? Na hora que a gente pega essa mesma carteira que a gente tem e puxa para um período maior, fica muito clara, as vantagens ficam muito claras. Então, só para mencionar aqui o Ibovespa, e é essa questão de não ser exatamente um índice tão bacana para a gente acompanhar, embora a gente acompanhe, seja referência de mercado, mas a gente tem ali dentro, principalmente dos perfis mais arrojados, enormes oportunidades de pegar viradas de crescimento mais para frente. O único detalhe, a gente não sabe quando são. E o ruim é que a gente não deve esperar ela acontecer para entrar, né? Sim, essa é a grande questão. Quando o mercado melhorar, eu entro. Vou te dar uma má notícia. Se você fizer isso, você vai perder a maior parte do retorno. Você tem que estar no mercado sempre. Essa, junto com a diversificação, é uma das regras de ouro. Fique sempre investido. Aliás, É isso. obrigado, André. Aliás, para quem tem essa parte alocada em ações internacional, não é para usar agora mesmo, né? Então, deixa lá que você vai ver o que acontece, só não sei dizer exatamente quando, mas as tendências de longo prazo são ótimas. Perfeito. Ó, só complementando é isso, realmente o jogo está rolando, né? Bota em campo, você tem que botar seu time para jogar, né? E aí cada um vai entender seu perfil, né? Mas é isso, se você não tiver investido, as boas oportunidades também se perdem, né? E a gente sabe que realmente estar alocado em ações tem que condizir com o seu perfil. Se você está disposto a ter 40%, 50%, né, tem que entender que isso vai oscilar em relativo à sua participação no mercado. Então, mas eu acho que o Walter colocou muito bem. Estar alocado, estar presente, estar investido é sempre a melhor opção de acordo com o seu perfil. Tá bom, vamos dar uma olhada também nos fundos de previdência ao longo do tempo. E aí aqui o que eu acho que chama atenção é como a gente se aproxima do CDI. Esse é o nosso fundo de previdência balanceado, e daqui a alguns meses a gente vai poder reportar a performance dos fundos de previdência conservador também, que está dentro de uma janela de 6 meses de não divulgação de resultado. O seu planejador, e você recebe, se você for um cliente nosso, diretamente no seu extrato o resultado do fundo, mas a gente não pode falar publicamente o resultado do fundo durante uma janela de 6 meses. Então, a gente está vendo aqui especificamente o Previdência Balanceado, e quando a gente abre a janela de um mês específico de maio para 12 meses e para desde o início, a gente vê como a performance do fundo começa a melhorar quanto maior for o tempo que a gente aborda do fundo. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre especificamente a carteira de previdência balanceada, que é melhor colocar isso dessa forma, ao longo do tempo? Com certeza. O Previdência, realmente, quando a gente olha 12 meses especificamente, a gente sofreu um pouco mais nesse período, junto com ações. O Previdência ele vai ter alocação renda fixa, multimercado, ações internacional, e como a gente viu, né, todos os gráficos anteriores, quando a gente olha para 12 meses do Ibovespa, a gente tem uma queda de 11%, muitos fundos de ações presentes no Previdência tiveram também uma queda, então essa janela de 12 meses, realmente, a gente fica um pouco atrás disso daí, mas como o Pedro falou, quando a gente olha desde o início, um pouquinho mais longo, ou até esse ano mesmo, a gente já vê o fundo se recuperando, puxado muito pelos multimercados, que tem tido um ano muito positivo. Então, mesmo esse ano, a gente tendo ações caindo ainda, obviamente, isso é uma parcela menor do fundo, e a gente está já recuperando esse ano, com a performance bem positiva.
e já quase encostando o CDI ali, como a gente olha desde o início. Então, realmente, 12 meses, essa janela ela é móvel. Então, nesse período agora, olhando nos últimos 2 meses, a gente carrega esse efeito Ibovespa, né, no fundo, efeito ações, mas que isso já vem mudando bastante o cenário, principalmente pelos multimercados, que é a maior parcela alocada no fundo. E sempre bom lembrar que esse previdência balanceado, nesse resultado, ele já leva em consideração que ele tem exposição a ações, né? Então, de novo, é uma forma que você tem de estar colocado numa solução de carteira previdenciária que, por definição do que é a previdência, é de longo prazo. Então, o resultado especificamente de maio ou de 12 meses é muito pouco importante se você está fazendo uma previdência. O que importa é o resultado de longo prazo. E você tem aqui um resultado que, desde o início, já com ações, se aproxima do CDI e tem lá dentro um componente que pode fazer esse fundo andar mais rápido e você capturar aí um valor importante. Então, me parece uma estratégia bastante acertada. Eu sei que esse fundo está andando muito bem. Tá bom. Eu queria falar também sobre um outro assunto com vocês, que é literalmente o lançamento da nova marca da FIDUC. A gente fez um evento no sábado, dia 6 de junho, aqui em São Paulo, para 150 planejadores. O Luca, o André estavam lá e outras pessoas também da Rio Bravo, além do Walter e todos os executivos da FIDUC. E a gente lançou a nova marca da FIDUC. Vocês estão vendo aqui a logomarca nova. Ao longo das próximas semanas, todo o material nosso, todos os pontos de contato nosso com você, que é nosso cliente, vão ser progressivamente mudados. A gente deveria até avisar vocês, está fazendo isso por aqui e também por e-mail, de que o aplicativo está mudando todas as coisas ao longo dessa semana, dos próximos dias, na verdade, e explicar um pouco para vocês o que a gente queria com essa nova marca, que a gente queria comunicar. Existem 2 grandes nortes nessa marca. O primeiro deles é tecnologia e a fonte usada dentro da logomarca, como a gente se escreve, o tipo de letra, né, da FIDUC, é uma fonte totalmente digital, ela é uma fonte alemã, uma fonte que pode ser expandida e diminuída de forma muito simples. Então, quando a gente for ver isso em aplicativo de celular ou em mídia social, ela vai se expandir, crescer, diminuir de uma forma muito mais dinâmica. Ela passa a ter uma assinatura, que é esse selo aqui ao lado, FI, que vai ser, obviamente, o cabeçalho de Instagram, Facebook. Aliás, se você ainda não nos segue no YouTube, onde você está vendo esse canal nesse instante, aproveita e segue a gente ali no YouTube. Tem canal no LinkedIn para quem gosta de uma visão mais profissional e tem canal no Instagram também, pelo mesmo motivo. Então, a nossa logomarca passa a ser FIDUC, Investimentos Fiduciários, para deixar bem claro que essa é a nossa mensagem institucional. E o segundo grande valor da marca é brasilidade, e por isso ela vai ser sempre aplicada o máximo possível dentro de fotografias que remetam ao Brasil. Nesse caso, alguma coisa tropical, e tem outros exemplos um pouco mais abaixo. Walter, por favor. Queria fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de marca, muita gente pensa em marca é o logotipo. Então trocou o logotipo, ficou bonitinho, né? Assim, vamos fazer um mais bonito aqui. Mas a gente sabe que é muito mais profundo do que isso, né? Ela transmite outras coisas. Fala um pouquinho disso para a gente, para que as pessoas entendam que não é que trocou ali a marca que ficou legal. Tem algo mais profundo. Posso até colocar aqui para servir de pano de fundo. Marca é só o começo de uma história que a gente quer contar. Literalmente a pedra fundamental da história que a gente quer contar para vocês. E quando a gente fala em digital e Brasil, esses são 2 grandes focos da FIDUC que a gente está começando a construir agora. Até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia colocar dentro dessa história o Brasil e o aspecto digital. Então, o que vocês estão vendo hoje é uma pedra fundamental, é a fundação de uma nova casa que a gente está construindo com os mesmos valores, fazendo um pouco a mesma coisa, mas com o norte mais claro. Dentro dele, existem pilares na nossa comunicação, e ele vai começar no site da internet, que é
a primeira coisa que vai ser liberada. O primeiro grande pilar é proteção. Proteção no sentido maior da palavra. Então, é proteção do seu patrimônio. A gente quer gerir seu patrimônio de uma forma segura ao longo de muito tempo. Proteção da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Seus dados conosco estão muito seguros. A gente tem todo um processo para proteger os seus dados dentro da FIDUC. Proteção no sentido de que você se sente seguro na medida que o seu dinheiro sai da sua conta corrente, vai direto para um dos maiores bancos do Brasil, que é custodiante do seu dinheiro e só pode mandar de volta para a sua própria conta corrente. Isso tudo é o conceito de proteção. A FIDUC é um modelo seguro de gestão de patrimônio no longo prazo. Mas também proximidade, porque a gente sabe que, além de dar acesso a vocês a uma gestão de patrimônio de uma forma segura, a gente precisa dar acesso a vocês a alguém que acompanhe vocês ao longo dessa jornada. E esse é o seu planejador. Não por acaso, a gente coloca isso como o segundo grande valor que a gente tem dentro da companhia. Os pilares são proteção, proximidade e, finalmente, alinhamento de interesses. O modelo de negócio que costura isso tudo junto, que é o modelo fiduciário, é o modelo de negócios que faz com que a gestora, o seu planejador e o seu cliente estejam todos alinhados no mesmo processo. E a gente assina agora o tagline, né? O tagline de uma marca é aquilo que é o aspiracional, o inspiracional dela, melhor colocando, o lado emocional de uma marca. Uma marca tem dois grandes fatores, o lado formal e o lado emocional. E no lado emocional, investimentos e proximidade. É isso que explica a FIDUC o mais curto possível. Nós tratamos de investimentos e nós temos proximidade com o nosso cliente através do seu planejador que te atende no dia a dia. Ficou mais claro, Walter? Agora sim, né? Em geral, as pessoas não têm essa ideia, mas é bom saber de onde vem isso, né? Por que mais tecnológico? Por que mais Brasil, né? A gente criando ali uma rede de planejadores, empreendedores no Brasil todo para mudar essa sociedade, para mudar a vida do investidor, que sempre foi maltratado, né? Generalizando aqui, e agora ele pode ter acesso a um modelo com alinhamento de interesses de uma pessoa de confiança ao lado, o modelo mais seguro possível de ser construído. É daí que vem. Então, obrigado, Pedro, é isso aí. E aliás, ficou bonito o negócio. Não é porque é nosso, mas ficou. Está muito bonito. Parabéns. Obrigado. As cores que vocês vão ver agora dentro da FIDUC sempre remetem ao Brasil. Então, vocês vão ver muito verde, muito azul, branco, cores que remetam à construção daquilo que é a iconografia brasileira, e todo o material vai ser mudado ao longo desse tempo. A gente espera, nos próximos dias, já mandar a carta de gestão com esse novo visual. Eu vou parar o compartilhamento aqui e voltar para a tela total, pronto para a gente poder se despedir corretamente. André, Luca, Walter, muito obrigado pela explicação. Lembrando a todos vocês que são nossos clientes que essa semana nós faremos uma reunião do Comitê de Investimento com o seu planejador, onde a gente vai abordar mais a fundo detalhes da gestão do fundo. Se você tiver alguma dúvida, fale com ele, ele vai conseguir tirar muito mais dúvidas do que você e, por favor, seja muito bem-vindo em interagir com a gente através das nossas plataformas de mídias sociais. A gente adora quando vocês fazem comentários e sugestões. A todos vocês, muito obrigado pela presença. A vocês três aqui, obrigado por ter participado disso. A gente se vê mês que vem. Forte abraço. Bye, bye. Tchau, pessoal. Boa noite. Mas, pessoal, boa noite. Tchau.